A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção, estamos aqui juntos para a glória de Deus, para nós podermos continuar o estudo aqui do livro de Isaías, né? Ô glória! Hoje é o capítulo de número 13, aleluia. Você vai ver o título aqui, Profecia contra a Babilônia, né? Você vê que Isaías, irmãos, além de Deus, né, usar ele, falamos um pouco da história, da vida dele, a parte que ele nasceu, né, aqui em Israel, aleluia, da esposa, dos dois filhos, e é algo que marca a vida do profeta Isaías, né, irmãos? A comparação do livro, né? 39 primeiros capítulos, ele falou sobre julgamento, sobre disciplina, sobre correção ali, Velho Testamento, né? O Novo, que a gente vai chegar lá do capítulo 40 em diante, que já a gente vê algo assim falando de Cristo, de consolação, de perdão, de restauração, de mudança. Oh, glória! Aleluia! E aqui, Isaías, Deus usando ele para trazer uma profecia contra a Babilônia, né, irmãos? Que a história fala. Outros livros da Bíblia falam, né, irmãos? De como Babilônia foi também uma vara que Deus usou como disciplina para o povo dele, o povo de Jesus, de Deus, o povo do Senhor no Velho Testamento se voltar para Deus, né? E a gente entrando um pouquinho na história, irmãos, ali a Torre de Babel, né? Gênesis 11 ali, oh glória. Lê o 10 primeiro, depois você chega no 11, você vai ver que a história fala ali, houve aquela confusão das línguas ali, oh maravilha, é aquela região, nossa. Depois daquela confusão, ali nasce, a gente entende assim pela história, lendo na palavra do Senhor, começa aquele povo se separar e a Babilônia ali começar a vir aquela formação daquele povo e nascer a Babilônia, né, irmãos? E você vendo assim pela Bíblia, pela história, a potência que eles foram, irmãos, o estrago, né, que eles causaram em várias nações, né? Principalmente entre o povo de Deus, né? E muitas coisas a gente podia falar aqui. A gente vê que a Babilônia tem uma história grande na Bíblia, né? Podia falar aqui muito sobre ela, né? Até em Apocalipse fala, né? Fazendo a comparação da Babilônia, então é algo tremendo, né? E essa profecia de hoje, aqui o capítulo 13, nós vamos falar sobre isso, né? Louvado seja Deus. Profecia contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres, né? Então, algumas traduções falam de outra forma desse monte, a gente vê com monte elevado, né? Ou monte, tem uma tradução, irmãos, parece estranho, mas fala um monte pelado, né? Dava a entender que não tinha vegetação, né? Era um monte que não tinha essa vegetação, por isso que tem essa tradução. E ali era bem visto de quem estava sobre o monte ver e de quem estava ali na parte baixa, né? Olhar naquele monte ali, né? Aleluia. Versículo 3. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para que executarem a minha ira, aos que se exultam com a minha majestade. Vamos ler até o 7, 8, para a gente concluir aqui o raciocínio aqui, né? Aleluia. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, com a de muito povo, o som de rebuliço, de reino, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Isso é tremendo, irmãos. Versículo 5. Já vem de uma terra remota, desde as extremidades do céu, o Senhor, os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. 6. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Venha o Todo-Poderoso com assolação, né? Quando fala de assolação, você lembra de destruição. Você lembra de algo nesse sentido assim, né? Aleluia. 7. Portanto, todas as mãos se delebitarão e o coração de todos os homens se desanimará. 8. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher de dores de parto. Oh, glória. Vamos virar a folha aqui. Cada um assombrará ao olhar ao rosto do seu próximo, vermelho de pavor. Então os irmãos vê que Deus, aqui na história, irmãos, ele usa pessoas de outros povos, né? De outras terras ali, para vir contra a Babilônia, para executar o seu juízo contra a Babilônia. Quando ele fala, passa em revista, irmão, Deus, o Senhor, ele tem o controle, irmãos, do coração do homem.
Em Provérbios fala assim que ele inclina o coração do homem para onde ele quer. Isso é maravilhoso, irmão. Você vê o exemplo de Faraó, quando Deus fez isso com ele ali no Egito. Moisés era um hino ali, sinais acontecendo, e Deus endurecia e também amolecia a hora que ele queria. Irmãos, e Deus usa os povos para vir executar um duro juízo contra a Babilônia. Pessoas acreditam e querem dar datas para isso, né, irmãos? Não vamos aqui falar para não dar uma data aqui não ser nem próxima disso, né? Não quero entrar nessa parte não. Mas Deus, quando Ele quer fazer, Deus, quando Ele quer agir, agindo o Senhor, ninguém impede. E vinha essa palavra dura de indignação, de repreensão, de correção contra a Babilônia. E Deus aqui usando Isaías para assim dizer isso, irmãos. Aleluia. O versículo aqui, glória a Deus, o 9, fala assim, ó. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo como furor, e a ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. 10. Portanto, as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a luz, e o sol se escurecerá. Ao nascer a luz não resplandecerá como a sua luz. 11, 12. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios, a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei os soberbos dos tiranos. 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofim. Então, irmãos, a gente vê Deus, o Todo-Poderoso, dizendo e falando que Ele vai julgar, Ele vai abater, Ele vai tratar com os maus, com os atrevidos. Igual está escrito aqui na palavra. Ele faz uma comparação das estrelas, né? Que não darão a sua luz. Irmãos, acredita-se muito aqui quando Isaías traz essa revelação, não só falando para os dias ali atuais, da palavra de correção que ia vir sobre a Babilônia, mas falando de dias futuros que vão acontecer ainda nessa terra, irmãos. E esses dias futuros, a gente lendo pela palavra, e voltando a falar nesse assunto, né, um pouco mais tarde, mas voltando a falar, irmãos, você vai ver, nós vamos ver que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor somos nós hoje, irmãos. E todos aqueles que aceitarem a Jesus como o único Senhor e Salvador, e amarem o Senhor e guardarem a sua palavra, irmão, não vão passar por esse período pós o arrebatamento de assolação. Irmão, chega a dizer a palavra de Deus para você e para mim, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. As pessoas falam que hoje é difícil, hoje é duro, hoje é complicado, mas vai chegar esse dia, irmão. Que segundo a palavra de Deus, irmãos, vai ser difícil. Deus ia fazer aqui uma correção, uma disciplina contra a Babilônia. É dura, irmãos. Aqui. Deus ia bater esse povo, mas vai ter esse outro período na face da terra, irmãos, que vai ser difícil. Irmão, hoje o Senhor Jesus se revela a você através da sua palavra. Vem aqui humildemente falando através desse canal, como muitos outros pessoas, homens e mulheres de Deus aí que pregam, que usam aqui o YouTube, outras redes sociais para levar a palavra de Deus para sua vida. Para quê? Para que você chegue ao conhecimento do Evangelho. Irmão, Deus é um Deus justo. Ele nada fica oculto aos seus olhos. Deus aqui usando Isaías uma forma corretiva para falar contra nações. Nações que estavam ali, próximo a Israel, ou outras muito próximas que eram vizinhas, mas Deus estava as punindo. Deus estava tratando com elas, porque o povo dele, o povo de Israel, estava sendo tratado. Aqui nós vamos falar da potência nessa época que era a Síria. Que Deus usava a Síria para dominar Israel, para parar, para Israel ficar subjugada ali. Irmão, para quê? Para que o povo acordasse, entendesse, irmão, que Deus tem liberdade para eles. Deus tem mudança de vida. Deus tem mudança de vida para a sua vida, para a nossa. Deus não quer você preso. Deus não quer você na mão do inimigo ou na mão do homem mau, altivo. Aqui o povo estava na mão do homem altivo. Irmão, Babilônia
na sua história que é grande. Ela assolou, ela perturbou, ela destruiu, irmãos, inúmeros exércitos aqui. Vai também, uma outra parte aqui, vir contra o povo de Deus, o povo de Israel. Irmão, e Deus estava aqui abatendo eles aqui, irmãos. Ah, irmãos, esse Deus é poderoso, aleluia. O versículo 13 fala assim: por isso farei estremecer os céus, a terra e se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa da sua ira e do ardor da sua ira. Isso, irmãos, entendemos pela palavra, nesse período, pós-arrebatamento da igreja. Vai acontecer, irmãos. A palavra do Senhor chega a dizer lá numa dos 7 selos que os céus se enrolarão e será como sugado. Irmão, esse dia vai chegar, irmão. Deus hoje quer que você tenha um encontro com Ele, esteja com Ele, para que o dia do ardor da sua ira, pessoas não venham passar por esse dia, porque vai ser difícil. Versículo 14: e cada um será como a corça que foge como a ovelha, que ninguém se recolhe, como voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Isso quando as nações vierem com uma fúria muito grande contra a Babilônia, eles iam passar por isso, irmãos. Não ia ser fácil. 15. Todo que for achado será transpassado, e todo que se unir a ele cairá a espada. E a sua criança será despedaçada perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e suas mulheres violadas. Irmão, vai haver uma mortandade, vai haver algo terrível na nação, irmãos, aqui da Babilônia, que as mulheres iam ser violentadas, irmãos. Há um salmo na Bíblia Sagrada que os seus versos falam desse dia, irmão. Falam desse dia que ia chegar sobre a Babilônia. Irmão, Deus é um Deus justo, irmãos. A Bíblia fala: tudo que o homem planta, o homem colhe. Se planta na carne, colherá corrupção, mas se no espírito, a vida eterna. Você vê trechos desses na Bíblia, em outras partes. Por que isso acontece? Por causa, irmão, da dureza do coração do homem. Do homem querer se deixar se levar pela sua altivez, pela carne, pela vontade da concupiscência da carne, do pecado. Irmão, de querer se aprofundar no lamaçal do pecado. Aí quando vem a correção, irmãos, é dolorida, é doída. Ah, meu Deus. É a mesma coisa, é Deus chacoalhando o homem para que esse homem acorde, irmãos, para se voltar para o Senhor, para se entregar para o Senhor. E Babilônia, irmãos, não ficou isenta disso. Versículo 17 em diante, né? No 22 a gente encerra, fala assim: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. 18. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão das criancinhas, os seus olhos não pouparão aos filhos. 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Os irmãos lembram? Os anjos foram lá, os anjos falaram para Ló, para os genros, né, para a esposa de Ló: ó, saiam, não olhem para trás. Ela olhou, virou uma estátua de sal. E entendemos pela palavra do Senhor, irmãos, que Deus usa aquela região ali, que era uma região muito vulcânica. Isso está na história, não está escrito, irmãos. Precisando dizer que eu estou falando que é dessa forma. Deus faz isso na história que fala isso, irmãos. Aqueles vulcões entrar em erupção, irmãos. E aquela lava de fogo vem dos céus, para da altura que os pulmões daqueles vulcões entrarem em erupção, irmão. A destruição de Sodoma e Gomorra foi terrível. Deus executou o juízo. Deus puniu o mal, o maligno. As pessoas ali tiveram chance de ouvirem, de verem, de entenderem a palavra. Fala assim: mas Ló, não, irmão. Ló era um homem bem conhecido. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá detalhes se Ló se corrompe com aquele povo ou Ló permaneceu ali naquilo que aprendeu com seu tio. A Bíblia não fala isso, irmãos.
O senhor está falando uma coisa que não está na Bíblia. Não, a Bíblia não fala que Ló se corrompeu. Mas diz que Ló era um homem bem conhecido. Na história, até acredita, irmãos, que Ló era uma pessoa ali de uma posição elevada ali. Ele errou quando oferece suas filhas ali para os homens, sim, irmãos. Um momento de fraqueza. Mas, irmão, se Ló fosse um homem perverso, maligno, Deus não atendia a oração do seu tio para o resgatar e salvar. Irmãos, Deus quer resgatar. Deus quer salvar. Deus quer libertar. O mundo diz a Bíblia, jaz do maligno. Mas Deus tem povo para salvar nessa terra. Deus tem povo para libertar nessa terra. Oh, glória! E Deus, segundo a sua palavra, vai punir essa terra, irmão. Sodoma e Gomorra é um exemplo, Babilônia é um exemplo, e quanto outros exemplos, irmãos, em Pedro diz que os elementos se arderão, se fundirão. O fogo vai abrasar, vai passar aqui como uma purificação. Então, irmãos, vai ser destruída. Ô, irmão, esse dia vai chegar, irmão. Isaías, quando fala assim, ele faz uma comparação dos dias hoje, dessa época e desse período que vai acontecer, irmãos, após o arrebatamento da igreja. Muito sério isso aí. Versículo 20. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração, nem árabe armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão. De horríveis animais ali habitarão, os avestruzes, os sátiros pularão ali. 22. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios. De prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, os seus dias não se prolongarão. Irmão, o permanecer, o viver na vida errada, irmãos, na prática errada do pecado, isso chega a Deus, às narinas de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa disso, irmãos. Nínive, num período dela, foi salva, sim, porque houve um arrependimento, mas em outro período foi castigada. Irmão, qualquer nação, irmãos, eu creio num Deus justo, que dá oportunidade, que nesse período bíblico aqui, usou pessoas, homens ali mesmo sendo perseguidos, ali por causa da perseguição, por causa da opressão dos povos ali contra os outros, para guerrear, para ganhar. Mas você vai ver, nós vamos ver na palavra, irmão, irmã, homem de Deus, que Deus usou profetas, Deus usou homens, mulheres. Você lembra lá de Naamã, Deus usou aquela menina que estava sendo presa para dar a ele uma palavra ali de salvação, de libertação, de cura, aleluia. E ela continuou presa, irmãos. A Bíblia não fala que ela foi solta. Talvez num livro histórico possa até dizer, a Bíblia não fala. Para aquele homem conhecer o Deus de Israel. Irmão, independente da posição que você esteja, pregue sobre esse Deus, fale sobre esse Deus. Isaías aqui trouxe uma palavra de correção para essa nação. Irmão, nós hoje temos que ser essa boca profética para falar, para dizer o que Deus vai fazer. Para esse povo, se esse povo não se converter, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E Isaías capítulo 13, encerrado para a glória de Deus. Esteja você aí, irmão, sendo um canal de Deus, nos ajude a levar essa palavra, alcançarmos, se Deus assim permitir, os 4 cantos dessa terra e essa palavra chegar às pessoas. Irmãos, os irmãos veem aqui que às vezes alguns dias a gente não é que demora para gravar, irmãos, por causa do horário de serviço, a gente fica um pouco impossibilitado, né, de gravar, e a gente, na medida que Deus vai nos dando graça, nós estamos vindo aqui, gravando, falando. Irmão, não podemos deixar de pregar a palavra, não podemos deixar de falar da palavra. Esta palavra, ela, de Gênesis a Apocalipse, tem que ser levada, pregada, anunciada, que ela fala sobre redenção. Justiça sim, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Mas o Senhor perdoa e te ajuda você. Amém? Seja um canal de Deus aí, meu irmão, inscrito no canal, deixa o joinha,
envie esse vídeo, aleluia, esse vídeo para suas redes sociais aí, evangelize, vamos juntos ganhar almas para o reino de Deus. Isaías hoje encerrado, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.